Antes da entrada de pecado no mundo, Deus e homem comunicavam rosto com rosto. Quando que homem caiu no pecado, o ser humano perdeu esse privilégio. Mas Deus quer desistir de manter contato com seus filhos. Deus tem muitas maneiras ou formas de papel com o ser humano. E uma das formas de comunicação é através de profetas. Amós, um dos profetas de Deus, fará: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Profetas são portas-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para esta tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom de profecia vai ser visto na Igreja de Deus nos últimos dias de fim da história de terra. Deus sempre usa profetas no passado e também no presente. Quem é que é profeta de Deus para ser igreja nos últimos dias? Como é que nós devemos identificar um profeta falso ou um profeta verdadeiro? Será que somente homem pode ser um profeta e mulher pode ser profeta? Devemos deixar que a própria Bíblia responder. Alô, meus povos, meu nome é Marcos da Rosa. Se é a primeira vez que você encontra com esse canal, bem-vindo para esse canal Bíblia Aberto. Se você está assistindo esse vídeo no nosso canal de YouTube, lembra que debaixo de inscrição de cada vídeo, você pode encontrar com todos os versos bíblicos de acordo com cada tópico, tanto na português e também na inglês, não é que você pode comparar todos os versos bíblicos de estudo com o próprio Bíblia na casa. Para modo de nós, nunca crê que nós acreditamos em nós, mas assim não crê que nós acreditamos no que se escrever na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. O tema de hoje é o dom da profecia. A Bíblia está revelando de vários acontecimentos finais para o fim do mundo. Quais dos sinais que no também tem no fim do mundo? Surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, ou seja, milagres, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Um dos sinais antes do fim do mundo é que está surgir falsos cristos e falsos profetas que está enganar pessoas através de sinais e milagres. No contexto bíblico, um falso profeta, ele representa um falso Messias. Todos os sinais e milagres realizados para falsos cristos e falsos profetas que são operados para o poder de Deus, mas assim para o poder de Satanás. Eleitos ou escolhidos de Deus é quem é que ama Deus e está servindo Deus com sinceridade. A essas está ser capazes de distinguir entre verdadeiro e falso dom de profecia, para que esca por ser enganados. Agora, como é que nós não podemos saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A Bíblia está falando que nós devemos provar profetas. Tem várias formas de testes que podem confirmar ou certificar se um profeta é verdadeiro ou falso. Por exemplo, o dom de profecia deve ser comprovado por meio do ensino de toda a Escritura, tanto no Novo Testamento e no Velho Testamento. Um profeta verdadeiro está promover fidelidade para a palavra de Deus. Um profeta verdadeiro está repreender pecados individuais e de povo em geral. Um profeta verdadeiro está promover reformas espirituais e instruir o povo sobre o plano de salvação. De acordo com a Bíblia, quais são as características de um profeta verdadeiro? Devemos deixar que a Bíblia pode mostrar pelo menos 5 características de um verdadeiro profeta. Primeiro, características de um profeta verdadeiro está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 12. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Primeiro prova de um verdadeiro profeta, ele tem que aceitar a encarnação de Cristo. Segunda característica de um verdadeiro profeta está no livro de Mateus capítulo 7, versículo 15 até 23.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobo devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Segundo prova de um verdadeiro profeta, que manifesta fruto na sua vida como profeta. Agora, quais são os frutos? Isto está na terceira característica, ou frutos de um verdadeiro profeta, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Quando um profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta. Não tenhais temor, ou seja, respeito dele. Predições ou profecias de um verdadeiro profeta tem que cumprir. Ou seja, se um profeta de Deus papiar ou ele predizer alguma coisa que vai acontecer no futuro, essa profecia ou predição tem que cumprir, assim como a ele profetizar. Agora, então pergunta. Digamos que um profeta profetiza de um acontecimento e esse acontecimento acontecer exatamente em cima daquele predizer. Depois ele fazer milagres e sinais, e depois ele fala assim, que nunca me estou adorando Deus de Bíblia, agora eu também adorar Deus de Anubis, que é um dos deuses de Egito. Será que esse profeta é verdadeiro? Claro que não, porque na quarta característica de um verdadeiro profeta, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 3, de 1 a 3, e Isaías, de capítulo 8 a 20, está falando, quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio e suceder, ou seja, acontecer ou realizar o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. A lei e ao testemunho, se elas não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Um verdadeiro profeta, ele tem que viver na conformidade unicamente com a palavra de Deus, que é a Bíblia, e também com a lei de Deus. Quinto características de um verdadeiro profeta está no livro de Daniel, capítulo 10, de versículo 7 a 10. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Visão de um verdadeiro profeta são acompanhados de fenômenos físicos. Daniel fala que durante a visão ele fica sem força e seu rosto transforma. Muitos que estão autodominando profetas de Deus, na atualidade, que possuem tudo características necessárias para ser considerados como profetas verdadeiros. Profetas verdadeiros devem obedecer escrituras e ser predições ou profecias
tem que cumprir. Um verdadeiro profeta deve apresentar tudo as 5 características que nos apresenta, que tem que aceitar a encarnação de Cristo, tem que promover fidelidade para a palavra de Deus, se profecias ou predições tem que cumprir assim como ele profetiza, e ele tem que viver em conformidade unicamente com a Bíblia e também com a lei de Deus. E também se profecias tem que estar acompanhado de fenômenos físicos. Que mulheres que eram profetizas na Bíblia? A Bíblia está falando de várias mulheres que eram profetizas. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as suas mulheres saíram atrás dela. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Segundo a Bíblia, diz 7 mulheres como Miriam, Débora, Ana, 4 filhas de Filipe, que era tudo profetizas. Verbo profetizar significa proclamar, ser porta-voz, falar no nome de Deus. Papel de profetizas e de profetas era diversificado ou variados. Uns era para encorajar, para repreender, para corrigir abusos, para relembrar ensinamentos bíblicos, e outros é para fazer justiça, para predizer para o futuro. Mas tudo profetas e profetizas verdadeiramente era escolhido para Deus, e esta desenvolveu um profundo amor de Deus e tinham vida piedosa. Agora, segundo a Bíblia, que igreja na terra hoje que tem um verdadeiro dom de profecia? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente e da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Segundo a interpretação de símbolos proféticos bíblicos, dragão significa Satanás, mulher significa igreja. Então, segundo a interpretação desse verso, ele está falando que Satanás irá contra a igreja que guarda mandamento de Deus e ele tem testemunho de Jesus Cristo. Mandamento de Deus, eu não sabia o que é. Agora, qual é que é o testemunho de Jesus Cristo? No livro de Apocalipse, capítulo 19, 10, está dando resposta. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, só o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Segundo a Bíblia, nos últimos dias, verdadeiro dom de espírito de profecia de ser visto ou observado unicamente dentro da igreja que te segue ou te guarda mandamento de Deus. Esse testemunho de Jesus ou espírito de profecia, ele origina com Jesus Cristo e é revelado para essa igreja para meios de profeta. Definição de termo testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, significa que Jesus está dando testemunho ou segurança para essa igreja para meio de profecias. Por que Adventista de sétimo dia aceita que dom de profecia manifesta através do ministério de Ellen G. White? Depois eu também fazer um vídeo só sobre esse assunto de Ellen G. White como profeta, para morrer tempo que te permitir agora. Mas nós, como adventistas do sétimo dia, tu aceita que dom de profecia manifesta através do ministério de Ellen White, para morrer sem ensinos e fundamentados tudo na Bíblia. Ela está exaltando a pessoa de Cristo, de acordo com suas profecias. Muitos já cumpriram no passado, muitos já cumpriram no presente e muitos também cumpriram no futuro. E também, durante sua vida, ele produziu frutos positivos. Adventistas e muitos não adventistas aceitam escritos ou livros de Ellen White como inspirado por Deus. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e também com a lei de Deus. Tudo características de dom de profecia está presente na pessoa de Ellen G. White. Sua ideologia sobre a Bíblia é equilibrado
e ele está ajudando a aplicar verdades de evangelho na nossa vida. Quando a sua vida pessoal, existem evidências de que ela apresenta alterações comportamentais durante as visões que ela tinha. E ela teve mais de 2.000 visões. Agora, qual é que é a nossa segurança nos dias finais da história do mundo? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Não desprezei as profecias, crê no verdadeiro dom de profecia, assim tu está seguro. Que tem nada que te proporciona mais confiança e segurança no ser humano de acreditar na Deus. O profeta era enviado para Deus para originar uma regeneração espiritual no coração do seu povo. Prosperidade material é consequência de prosperidade espiritual. Para a recapitulação do estudo de hoje, a não é que nos últimos dias está surgir falsos cristos e falsos profetas. Antes de rejeitar dom de profecia, a nós deve provar para saber se realmente proceder de Deus. Tem várias mulheres que receberam dom de profecia. Esse dom de profecia está manifestando na igreja que está seguindo 10 mandamentos. A igreja adventista está aceitando esse dom manifestado através de Ellen White em virtude de sua coerência em relação a critérios bíblicos de avaliação profética. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele concedeu a seu povo, no tempo de fim, luz menor para conduzir a luz maior que é a Bíblia Sagrada. Se vamos desejar prosperar espiritualmente, siga o conselho bíblico que está falando, crede na seu profeta. Qual é que é o compromisso de fé? Vamos acreditar que nós estamos vivendo os últimos dias da história de humanidade? Vamos aceitar dom de profecia manifestado na igreja adventista de sétimo dia? Vamos desejar ler livros escritos de Ellen White? Você acredita ou não? Verdade é verdade.